Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje no estudo da Portaria 355, né? Nós temos aí esse quadro aí super especial para vocês, com informações importantíssimas para a nossa prova, perfeito? E aí, é óbvio que pode ser que eu não consiga falar sobre todo esse quadro aqui hoje, nesse vídeo, né? E aí, pode ser que eu divida esse vídeo em 2 a 3 vídeos aí, perfeito? Em média, nós teremos aí 5 a 6 vídeos sobre a portaria 355. Ela é bem pequena, tem aproximadamente 10 páginas e nós faremos dessa forma aí, perfeito? Obviamente que depois a gente vai fazer uma revisão pontuando ali as informações, as questões mais importantes da 249, 250, 355, Constituição, também, perfeito? Lei 12.594, enfim, daremos diversos bizus da prova, perfeito? Então, vamos começar a falar sobre a portaria 355, que fala sobre a central de gerenciamento de vagas. É interessante, né, que nós termos essa central, né, termos informações centralizadas sendo geridas por por essa central, né? Ela tem, em relação às informações, ela centraliza, faz a fiscalização das informações, para quê? Para que quando houver uma requisição, né, ou seja, uma autoridade, nós veremos já já quem é essa autoridade, fazendo a requisição para que um adolescente ingresse em uma unidade, né, a central ela tem informações. Ó, nós temos vagas, não temos vagas, ou há vaga em determinada unidade. Então, ela que faz esse meio de campo aí, perfeito? Dentro da nossa fundação, ok? Então, temos a primeira informação, que ela tem aqui, ó, informações sobre vagas, perfeito? Centralização, fiscalização e também o gerenciamento dessas informações, perfeito? Aí nós temos o seguinte, que em relação, vamos pular aqui um pouquinho, em relação, aí eu vou falar aqui dos artigos que eu estou falando, estou aqui no artigo 2º, né? Caso exista um cometimento de um ato infracional, perfeito? Quais são as etapas que devem ser seguidas para que aquele adolescente ele ingresse em uma unidade, perfeito? Então nós temos aqui, ó, ato infracional, etapas para o acesso. Nós temos aqui esse R, perfeito? O R significa o quê? Um requerimento de uma autoridade. Requerimento de uma autoridade. O V significa o quê? Uma análise administrativa de verificação das vagas, perfeito? Verificação das vagas. Então, há uma requisição e há uma verificação por parte do órgão administrativo, perfeito? Nós temos o E. O E significa o quê? Enquadramento. Poxa, para ingressar em determinada unidade, aquele sócio-educando, ele se enquadra nas características daquela unidade, perfeito? E nós temos, né, ele fala enquadramento do adolescente ou do jovem nos critérios estabelecidos nessa portaria, critérios, se não me falar a memória, lá no artigo 7º. E por último, nós temos o efetivo ingresso. Então, requerimento, verificação administrativa, enquadramento e por último nós temos aqui o que? O efetivo ingresso, perfeito? O efetivo ingresso, ok. Mas nós temos o seguinte, que no artigo 3º nós temos que nenhum adolescente ingressará na unidade sem a ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então por isso que eu puxei aqui uma seta aqui, ó, ingresso, e nós temos aqui necessidade de ordem judicial fundamentada, escrita para esse ingresso. Perfeito? Vamos continuar. Nós temos o seguinte, que pode acontecer, e aí nós estamos no artigo 4º, uma situação de um adolescente ser encontrado em um estado de flagrância, né, de um ato, aí não é um flagrante delito, eles não cometem delitos, cometem atos infracionais, perfeito? Então se ele estiver aqui em flagrante,
Só que, fora do horário das 8 às 18, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser encaminhado ao pronto atendimento ou à delegacia de polícia. Eles serão recebidos no pronto atendimento ou na delegacia de polícia e deverão ser apresentados no dia subsequente ou no dia seguinte ao Ministério Público do Estado ou ao Poder Judiciário. É engraçado, ele fala ou, não fala e, ele fala ou mesmo. Então é interessante a gente observar esse detalhe aí, ok? Lá, ó, deverão ser apresentados ao representante do Ministério Público, ou à autoridade judiciária competente. Perfeito? Ou à autoridade judiciária competente. Ok? Nós temos o seguinte, continuando aqui, nós temos um sistema informatizado. Sistema informatizado que contém informações relacionadas às medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas. Perfeito. Esse sistema, ele é gerenciado, atualizado pela Central de Gerenciamento de Vagas. Perfeito. Olha só, esse sistema, ele é um sistema sigiloso, mas há possibilidade de algumas autoridades acessarem as informações. Essas autoridades, Ministério Público, Defensoria Pública e do Poder Judiciário, desde que relacionados à infância e à juventude, né? Essa informação é muito interessante, poderão fazer um requerimento para ter acesso, para ter um login, a senha, para acessar essas informações do sistema de medidas socioeducativas. Sistema informatizado de medidas socioeducativas. Perfeito? Vamos continuar. Nós temos o seguinte, deixa eu afastar aqui para vocês copiarem aí, caso vocês desejem. E vamos lá. Nós temos artigo 6º. Artigo 6º. Olha só, ele fala que a requisição, então estamos bem aqui, ó, a requisição de vagas vai acontecer aqui, ó, pela autoridade judiciária. Então ela vai falar assim, ó, Fundação Central de Gerenciamento, eu estou precisando de uma vaga. Né? Existe uma situação aqui em que há necessidade de uma vaga. E aí nós temos o artigo 6º. Vou ler para vocês. A requisição de vagas para a internação provisória, internação, inclusive como forma de sanção, e semi-liberdade nos programas da Fundação, será direcionada à Central pela autoridade judiciária competente, inclusive nos finais de semana e feriados, utilizando os seguintes canais de comunicação. Então o judiciário ele vai requisitar, e a requisição é uma espécie, vamos dizer assim, de ordem, né? A gente tem que entender como sinônimo. Juiz vai requisitar, utilizando aqui um ofício, né? Uma comunicação oficial, né? Por e-mail ou por telefone, inclusive há um telefone celular. E aí a gente entende pelo WhatsApp, né? Obviamente, assim, né? O envio da documentação, da verificação. Né? E nesse ofício devem estar diversas informações sobre o sócio-educando, o que ele cometeu, os antecedentes desse sócio-educando, ou seja, diversas informações que estão aí no artigo 6º, parágrafo 1º. Né? Eu só vou ler aqui para vocês, ó. Nome, data de nascimento, filiação, domicílio, residência, natureza do ato infracional, certidão de antecedentes infracionais, cópia da decisão que determinou a internação ou provisória ou a internação, enfim, diversas informações aí, perfeito? Vamos continuar. E aí nós temos o seguinte, ó, que essa ordem judicial, esse ofício judicial, pode não conter essas informações que eu citei anteriormente. Pode não conter essas informações que eu citei. E aí,
o judiciário terá um prazo de 24 horas para sanar essa irregularidade. E essa informação está no artigo 6º, parágrafo 3º, perfeito? Dá uma observada lá, 24 horas, e há muitos prazos de 24 horas contidos aí nessa lei, perfeito? Então, 24 horas para sanar. E aí nós veremos o seguinte, que quando há uma requisição da autoridade judiciária, a central de gerenciamento de vagas, ela deve dar o retorno, por isso essa seta aqui, voltando para a autoridade judiciária, deve dar o retorno no prazo de 24 horas, dizendo há vaga ou não há vaga. E depois desse prazo de 24 horas, nós teremos o quê? Nós teremos, aí desconsidera aqui esse prazo por enquanto, tá? Desconsidera esse outro prazo de 24 horas, aqui eu não estou falando de prorrogação, já já nós veremos, né, o que significa esse prazo de 24 horas, perfeito? A central tem 24 horas para informar o juiz a respeito da vaga e, se houver vaga, teremos o prazo de 3 dias aqui para que esse ingresso, essa efetivação aconteça. Pois, se não acontecer, nós daremos vaga a outro adolescente. Perfeito? Abrimos vaga para outro adolescente. Nós veremos já já essa informação. Eu estou lendo aqui na sequência dos artigos aqui. Né? Então nós temos o seguinte. Perfeito. Já já nós voltaremos para esse aqui. Perfeito? Então, juiz tem 24 horas para sanar, caso não tenha irregularidades. Perfeito? E aí, se não houver irregularidades, a central informa novamente ao juiz no prazo de 24 horas o que há ou não vagas e teremos depois o prazo de 3 dias para efetivação. Perfeito? Nessa portaria, nós temos o seguinte, nós temos o conceito de atos infracionais graves. E aí, muito interessante para nós, nós temos que os atos infracionais graves são aqueles em que há violência ou grave ameaça à pessoa, perfeito? Ou também aqueles que são equiparados aos crimes contra a vida, que temos lá no Código Penal, né? Os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a liberdade sexual e também os crimes hediondos ou equiparados, né? Hediondos, tortura, tráfico e terrorismo, perfeito? Então, nós temos aí esses atos infracionais graves, ok? Copie essa primeira parte do quadro, pois já já nós voltaremos para falar sobre ele completamente, perfeito?